Fala galera, professor Xandão na área. Acompanha comigo a resolução dessa questão cobrada na prova específica da UEA 2019 e é uma questão que fala sobre oxirredução. Então vamos lá. A corrosão do ferro com formação de ferrugem, uma camada castanha avermelhada, que se forma na superfície do metal, é uma reação de oxirredução. Então, primeira palavrinha mágica aqui da nossa questão, aqui você tem a palavrinha reação de oxirredução. A equação que representa a reação global de formação da ferrugem é... Então nós temos aqui uma equação química mostrando como é que se forma a ferrugem. Ela mostra então a equação envolvida na formação da ferrugem. E ele dá também para a gente uma tabela. A tabela fornece os potenciais padrão de redução. Ó. Potenciais padrão de redução. Tendência para ganhar elétrons, né? Para sofrer redução. De algumas semi-reações. Você tem aqui a do ferro, a do oxigênio e a do magnésio. Cada um deles tem o seu próprio potencial de redução. Com base nas informações fornecidas, pode-se afirmar que o ferro sofre oxidação atuando como redutor na formação da ferrugem, porque esse cara aqui, Fe2O3N2, H2O, na verdade é a formação da ferrugem aqui, né? Será que o ferro nessa reação química está sofrendo oxirredução? Galerinha, olha só, vamos lá com calma. Você deve lembrar que reação de oxirredução, você não pode esquecer que essa palavrinha aqui, ó, oxirredução, é a junção de dois processos, é a junção de duas outras palavras, certo? É a junção da palavra oxidação. Lembra o que é oxidação? Exatamente, perda de elétrons. Então, você não pode esquecer que quem sofre oxidação significa o quê? Significa que ele sofreu perda de elétrons, ele perdeu elétrons. E quem sofre a redução, cadê, canetinha? E quem sofre, já que essa palavrinha é a junção de duas palavras, a oxidação juntamente com a redução, então o material que sofre redução, o átomo ou conjunto de átomos que sofrem redução, significa o quê? Significa que eles ganharam elétrons, né? A redução aqui significa, portanto, ganho de elétrons. Beleza, então a palavrinha oxirredução significa a perda de elétrons e o ganho de elétrons em um processo, em uma reação química. A gente não pode esquecer também dois pontos importantes. Quem sofre a oxidação deve ser chamado de agente redutor. É sempre ao contrário, tu vai pensar sempre ao contrário. Por quê, professor? Olha só, isso aqui é bem lógico. Se alguém está perdendo elétrons, ele está provocando ganho em alguém. Então, já que eu estou provocando ganho, eu vou agenciar a redução, eu vou produzir a redução. Eu perco, mas eu provoco a redução. Beleza. Quem sofre a redução, você vai chamar de agente oxidante. Por quê? Porque quem está ganhando elétrons está provocando a perda de elétrons em alguém. Por isso que ele deve ser chamado de agente oxidante. Show de bola? Então, numa reação de oxirredução, você tem dois processos contrários, né? Um átomo ou um conjunto de átomos perde elétrons e um conjunto ou átomo, né, na verdade, pode ganhar elétrons. Então, quem perde elétrons sofre oxidação, quem ganha elétrons sofre a redução. Você não pode esquecer também que quem sofre oxidação, agente redutor, quem sofre redução, agente oxidante. Bom, como é que eu vou saber quem é quem nessa história? Galerinha, para saber quem é quem nessa história, eu primeiro preciso determinar o número de oxidação de cada elemento que faz parte dessa reação. Aí você vai ter que lembrar daquelas regras. A regra da substância simples, da substância composta, por exemplo. Vamos colocar aqui o NOx desse ferro aqui, ó. Como você percebe que ele está solteiro, ele está sozinho, ele é uma substância simples. E o que a regra fala para as substâncias simples? Exatamente, toda substância simples tem sempre NOx igual a 0. Show de bola. Próxima substância, O2. Esse composto também é uma substância simples, só tem oxigênio nessa molécula, então, já que ele é uma substância simples, a regra é clara. Toda substância simples tem NOx igual a 0. Nessa próxima substância você tem elemento hidrogênio e o oxigênio, aí você já tem uma substância composta, então você vai ter que lembrar as regras isoladas de cada elemento. Existe uma regra que fala do hidrogênio. O hidrogênio tem sempre NOx mais 1. E quanto é que vale o NOx e o oxigênio? Pela regra, o oxigênio sempre vale menos 2 quando ele estiver dentro de uma substância composta. Continuando a nossa brincadeira, eu já vou colocando aqui quem tem regra. Ó. Hidrogênio tem regra, NOx dele vale mais 1.
O oxigênio também tem uma regra específica para ele, vale menos 2. O oxigênio aqui tem uma regra específica, o NOx dele vale menos 2. O ferro não tem uma regra especial. Então eu preciso usar uma regra geral, que ela fala o seguinte, é a regra das substâncias compostas. O que essa regra fala? Dentro de uma substância composta, a soma de todas as cargas tem sempre que ser nula. Veja só, nesse composto, quanto é que vale a carga total de oxigênio? Tu tem 3 átomos. Como cada oxigênio tem a carga de menos 2, então já que tu tem 3 átomos, qual é a carga total de oxigênio dentro desse composto? A carga total dele vai dar aqui menos 6. Beleza. Para zerar essa carga, o ferro tem que ter a carga de... Esses 2 átomos de ferro tem que ter que carga? Já que a regra fala que a carga tem que se anular, então se a carga de oxigênio é menos 6 e a carga do ferro tem que ser mais 6. Como são 2 átomos de ferro, então significa que cada ferro tem quanto de carga? Qual é o NOx do ferro aqui? Vale mais 3. Show de bola! Agora sim, agora dá para fazer alguma coisa. Agora dá para descobrir, quase não sai aqui. Agora dá para descobrir quem é quem nessa história, quem sofre oxidação e quem sofre a redução. Então vamos lá. O que está acontecendo com o ferro? A carga dele era 0. Depois da reação química, ó, depois dessa setinha aqui, ó, para quanto é que foi a carga do ferro agora? Ó? Ela foi para mais 3. Opa, era 0. Ela variou para mais 3. Eu pergunto a vocês, essa carga aumentou ou diminuiu? 0 para mais 3 aumentou, show de bola. Então o NOx do ferro aumentou. Sabe o que isso significa? Quando o NOx do elemento, na verdade, pode ser outro elemento qualquer, quando o NOx dele aumenta, isso significa que ele está sofrendo uma oxidação. Aumento de carga significa oxidação. E quem é que sofre oxidação mesmo deve ser chamado de quê? De agente contrário, de agente redutor. Beleza, então já sei que o ferro nessa história está sofrendo a oxidação, ele vai ser chamado aqui de agente redutor. Galerinha, dentro de uma reação química, se alguém está perdendo é porque alguém está ganhando, alguém está sofrendo redução. Então aqui a gente precisa enxergar quem é que está sofrendo a redução. Bom, você percebe que o oxigênio tem a carga 0 e depois da reação química, eu vou escolher esse oxigênio aqui, ó, está mais longe. Podia ser esse aqui? Podia, mas eu vou escolher esse aqui. O que está acontecendo com a carga do ferro? Era 0 e agora mudou para menos 2. Essa carga aumentou ou diminuiu? Exatamente, esse NOx diminuiu. Quando o NOx diminui, isto é uma redução. E quem sofre redução, diga lá, é chamado de quê? Exato, agente oxidante. Tá aí, ó, você já sabe, você já revelou quem é quem nessa história. Pronto, agora já dá para te saber qual é a alternativa correta aqui. Vamos lá, letra A. O ferro sofre oxidação. Verdade. Aqui o nosso amiguinho ferro. O que ele está sofrendo nessa história? Oxidação. Beleza. Atuando como redutor. Verdade, ele está sendo aqui o agente redutor na formação do Fe2O3NH2. Então, realmente, ele está sofrendo oxidação, ele é o agente redutor. Então, a letra A parece que está certa. Mas vamos ver as demais. B de bola. O gás oxigênio sofre oxidação. Galerinha, o que o oxigênio está sofrendo aqui? Está aqui o gás oxigênio. O que ele está sofrendo aqui dentro? Redução. Letra B, portanto, está errada. Não é a oxidação que ele está sofrendo. Então, aqui, a letra B de bola está errada por conta disso. O oxigênio, na verdade, ele está sofrendo uma redução. Oxi, cadê? Aqui, para ficar mais bonitinho. Letra C de casa, por ser menos reativo, o magnésio pode proteger o ferro da formação da ferrugem. Galerinha, como é que eu sei que um cara pode proteger o outro? Se ele for mais forte, se ele tiver mais vontade, né? Você percebe que essa tabela nós temos aqui o potencial de redução, potenciais padrão de redução. Tu tem o potencial padrão de redução do ferro, do oxigênio e a do magnésio. Eu pergunto a vocês, qual desses três tem maior potencial? Certo, é o oxigênio. Mas se ele está me dizendo, está comparando magnésio com o ferro, eu vou só olhar para os dois. Então aqui eu vou ignorar. Qual dos dois tem maior potencial de redução? Exato, é o ferro. 0,04 está mais perto de zero do que o menos 2,36. Esse valor aqui é mais alto do que esse, galera. Não esquece que essa aqui é a regra de número negativo. Então esse valor aqui, por ser maior, então o ferro tem maior potencial de redução, enquanto que o magnésio tem menor potencial de redução.
Sabe o que isso significa? Significa que o ferro tem muita vontade de ganhar elétrons e o magnésio tem muita vontade de perder elétrons, ou seja, o ferro vai sofrer, se ele estiver em contato com o magnésio, o ferro prefere sofrer a redução por conta do potencial dele ser mais alto, enquanto que o magnésio vai sofrer a oxidação. Beleza? Então, realmente o magnésio ele tem mais vontade de sofrer oxidação do que o próprio ferro. Letra C está dizendo o seguinte: por ser menos reativo, o magnésio pode proteger o ferro. Galerinha, se eu quero proteger um metal, eu preciso, por exemplo, eu quero proteger o ferro, né? Eu não quero que o ferro, de certa forma, sofra oxidação. Já que eu quero proteger, eu preciso usar um outro metal que vá sofrer no lugar dele. E qual metal pode ser usado para sofrer oxidação no lugar do ferro? Exatamente o magnésio, por ter um potencial padrão de redução mais baixo. Então, o magnésio pode proteger o amiguinho ferro. Então, aqui você percebe que a letra C, por ser menos reativo, o magnésio pode proteger o ferro da formação de ferrugem? Tá quase certo. A única coisa errada aqui é que, na verdade, pelo fato do magnésio apresentar menor potencial de redução, significa que ele sofre uma oxidação mais violentamente, mais forte, mais intenso. Significa que quem tem menor potencial de redução tem maior potencial de oxidação. E é isso que a gente está tratando aqui. Oxidação, a corrosão dos metais. Então quem tem mais vontade de sofrer oxidação, quem tem maior potencial para oxidação é o magnésio. Então ele é mais reativo e não menos reativo, como diz a letra C. Por isso que a letra C estaria errada. Olha, uma questão muito tendenciosa, certo? Até aqui ela estava certa, ó. Até aqui essa alternativa estava perfeitamente correta. A única diferença é que, na verdade, o magnésio ele é mais reativo que o ferro, por isso que ele sofre oxidação, por isso que ele se quebra, né? Por isso que ele se dana aqui, né? Bom, vamos lá. Letra D de dado. Cada átomo de oxigênio perde 2 elétrons. Meus amores, se o cara está sofrendo redução, o que é redução? Ganho de elétrons e não perda de elétrons. Então, letra D de dado está errada. Letra E. O número de oxidação do ferro se mantém na formação do Fe2O3. Olha lá. O NOx dele era 0, variou para mais 3. Não se manteve, ou seja, houve variação desse NOx. Então, a letra E estaria errada. Então, de todas elas, a alternativa letra A estava correta. Meus amores, mais uma questão da prova específica da UEA, muito fácil. Isso aqui é muito fácil, galerinha. Então, aqui acompanha a nossa resolução de questões, nossas dicas, e já deixo aqui um beijo no coração de vocês e até a próxima.